Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Gênesis, capítulo 21. Yahvé visitou Sara como dissera e fez por ela como prometera. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão, já velho, no tempo que Deus tinha marcado. Ao filho que lhe nasceu, gerado por Sara, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele completou 8 dias, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu seu filho Isaque. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Todos os que o souberem rirão comigo. Ela disse também: Quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria filhos, pois lhe dei um filho na sua velhice? A criança cresceu e foi desmamada, e Abraão deu uma grande festa no dia em que Isaque foi desmamado. Ora, Sara percebeu que o filho nascido a Abraão da egípcia Agar brincava com seu filho Isaque, e disse a Abraão: Expulsa esta serva e seu filho, para que o filho desta serva não seja herdeiro com meu filho Isaque. Esta palavra acerca de seu filho desagradou muito a Abraão, mas Deus lhe disse: Não te lastimes por causa da criança e da tua serva. Tudo que Sara te pedir, concede-o, porque é por Isaque que uma descendência perpetuará o teu nome. Mas do filho da serva eu farei uma nação, pois ele é de tua raça. Abraão levantou-se cedo, tomou pão e um odre de água que deu a Agar. Colocou-lhe a criança sobre os ombros e depois a mandou embora. Ela saiu andando errante no deserto de Betsebeia. Quando acabou a água do odre, ela colocou a criança debaixo de um arbusto e foi sentar-se defronte à distância de um tiro de arco. Dizia consigo mesma: Não quero ver morrer a criança. Sentou-se defronte e se pôs a gritar e chorar. Deus ouviu os gritos da criança, e o anjo de Deus do céu chamou Agar, dizendo: Que tens, Agar? Não temas, pois Deus ouviu os gritos do menino, do lugar onde ele está. Ergue-te, levanta a criança, segura firmemente, porque eu farei dela uma grande nação. Deus abriu os olhos de Agar, e ela enxergou um poço, foi encher o odre e deu de beber ao menino. Deus esteve com ele, ele cresceu e residiu no deserto e tornou-se flecheiro. Ele morou no deserto de Farã, e sua mãe lhe escolheu uma mulher da terra do Egito. Naquele tempo, Abimeleque veio com Ficol, o chefe de seu exército, dizer a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não me enganarás, nem a minha linhagem e parentela, e que terás para comigo e para com esta terra, a que vieste como hóspede, a mesma amizade que tive por ti. Abraão respondeu: Sim, eu juro. Abraão repreendeu Abimeleque a respeito do poço que os servos de Abimeleque tinham usurpado. E Abimeleque respondeu: Eu não sei quem pôde fazer isso. Tu jamais me informaste a respeito, e somente hoje ouço falar disso. Abraão tomou ovelhas e bois e os deu a Abimeleque, e ambos concluíram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 ovelhas do rebanho, e Abimeleque lhe perguntou: A que servem essas 7 ovelhas que puseste à parte? Ele lhe respondeu: É para que aceites de minha mão essas 7 ovelhas, a fim de que sejam um testemunho de que eu cavei este poço. Por isso se chamou este lugar Betsabeia, porque ali ambos fizeram juramento. Depois que concluíram a aliança em Bersabeia, Abimeleque levantou-se com Ficol, o chefe do seu exército, e retornaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Bersabeia, e aí invocou o nome de Yahvé, Deus de eternidade. Abraão residiu por muito tempo na terra dos filisteus.
Agora a promessa de Deus para Abraão se cumpre. Isaque nasceu. Sara, receosa ainda, não quis que Isaque crescesse junto com Ismael. Por isso, manda embora. E Deus, confortando o coração de Abraão, porque é meu filho também. Eu não posso fazer tal coisa assim, sem mais nem menos. E Deus fala: não se preocupe, porque eu vou cuidar do menino. Também ele será uma grande nação. A promessa. Qual é a promessa? Que Isaac agora cresça, seja fecundo, multiplique, tenha muitos descendentes, para que no futuro Deus use Israel como uma aliança para que todos aqueles que seguirem as regras que Deus deixará para Israel sejam o quê? Atraídos por Israel e tenham o Deus de Israel como o único Deus e sejam o quê? Herdeiros, co-herdeiros de Jesus. Aliança essa que foi quebrada. Capítulo 22. Depois desses acontecimentos, sucedeu que Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, ele respondeu: Eis-me aqui. Disse Deus: Toma teu filho, teu único, que amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, e lá o oferecerás em holocausto sobre uma montanha que eu te indicarei. Abraão se levantou cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu filho Isaque. Ele rachou a lenha do holocausto e se pôs a caminho para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar. Abraão disse a seus servos: Permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre seu filho Isaque, tendo ele mesmo tomado nas mãos o fogo e o cutelo, e foram-se os dois juntos. Isaque dirigiu-se a seu pai Abraão e disse: Meu pai. Ele respondeu: Sim, meu filho, eis o fogo e a lenha. Retomou ele: Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: É Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho. E foram-se os dois juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe indicara, Abraão construiu o altar, dispôs a lenha, depois amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão e apanhou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo de Yahvé o chamou do céu e disse: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. O anjo disse: Não estendas a mão contra o menino, não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus. Tu não me recusaste teu filho, teu único. Abraão ergueu os olhos e viu um cordeiro preso pelos chifres num arbusto. Abraão foi pegar o cordeiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. A este lugar, Abraão deu o nome de Yahvé proverá, de sorte que se diz hoje: sobre a montanha Yahvé proverá. O anjo de Yahvé chamou uma segunda vez Abraão do céu, dizendo: Juro por mim mesmo, palavra de Yahvé, por que me fizeste isso? Porque não me recusaste teu filho, teu único? Eu te cumularei de bênçãos, eu te darei uma posteridade tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto a areia que está na praia do mar. E tua posteridade conquistará a porta de seus inimigos. Por tua posteridade serão abençoados todas as nações da terra, porque tu me obedeceste. Abraão voltou aos seus servos e juntos puseram-se a caminho para Bersabeia. Abraão residiu em Bersabeia. Depois desses acontecimentos, anunciou-se a Abraão que Melca também dera filhos a seu irmão Nacor, seu primogênito Uz, Bus, seu irmão, Camui, pai de Arã, Casede, Azal, Feldas, Gedlade, Betuel. E Betuel gerou Rebeca. São os 8 filhos que Melca deu a Nacor, o irmão de Abraão. Ele tinha uma concubina chamada Roma, que também teve filhos, Tabé, Gaã, Taás e Maaca.
nós vamos ver no primeiro livro de Samuel, capítulo 28, um fato interessante a respeito do próprio Samuel. Mas aqui, Deus pede para Abraão oferecer Isaque em sacrifício. Lá na frente, vamos ver Deus falando para Moisés: pega, você repreende essas nações, porque eles oferecem seus filhos em holocausto e eu não admito isso. Tá certo? Eu não aceito essas coisas, por isso vocês não farão a mesma coisa que eles. Mas aí Deus pede Isaque. Por quê? Esse é o quadro mais claro de Jesus. Jesus, indo para o Gólgota, ele estava carregando a cruz. O soldado romano, ele estava com o martelo e os pregos, um em cada mão. E aqui nós vamos ver o que? Isaque levando a lenha, Abraão com o cutelo e o fogo, um em cada mão. Então, esse é o quadro mais claro. Isaque é o quê? O único filho de Abraão, o único filho da promessa. Né? O único filho da promessa. Ismael não era filho da promessa. Ismael foi um tropeço de Abraão que é uma pedra no sapato de Israel até hoje. O mundo árabe é contra Israel. Eles são primos de uma certa forma, mas um não suporta o outro. Por quê? Não foi gerado de acordo com a vontade de Deus. Deus, ele fala, eu permito, eu não corto nada, mas as consequências vêm. Assim como ele podia ter pulverizado o demônio, hoje nós estaremos no paraíso, mas não foi assim. Errou, errou. Ele nos dá o livre arbítrio de seguirmos ou não a palavra dele. Ele quer o quê? Que sigamos a palavra dele. Então, o que, que ele falou? Já que você me obedeceu, Isaac será uma grande nação. E todos serão benditos em Isaac, assim como são benditos em você. Pura e simples. Então, o que acontece? Jesus veio, ele foi crucificado, porque ele, como sacerdote, ele ofereceu o sacrifício. E quem era o sacrifício? Ele mesmo. Então Jesus se ofereceu em holocausto, em sacrifício, para a remissão dos nossos pecados. Todos aqueles que olharem para Jesus e o receberem como único, verdadeiro e suficiente Salvador, terão seus nomes escritos no livro da vida e, consequentemente, salvação e, consequentemente, morada eterna com Jesus no reino celestial dele. Amém?